Olá, estamos de volta com mais um podcast para falarmos sobre musicalidade infantil. A iFocus Institute of Leadership and Entrepreneurship, com o seu braço iFocus Music Center, traz uma vez mais a especialista em musicalidade infantil, Andréia Romero. André, grato imensamente por ter você novamente conosco para falar sobre musicalidade infantil. Bem-vinda! Obrigada, pastor. Sempre um prazer estar falando sobre esse assunto tão gostoso. E eu acredito que seja gostoso mesmo, porque quando falo em música com você, parece que vira chocolate amargo, né? Eu fiquei sabendo de umas histórias aí, né? Mas, brincadeiras à parte, nosso primeiro encontro foi muito pontual, muito importante falarmos sobre musicalidade infantil. E introduzimos esse tema. Sim. E hoje eu gostaria de dar sequência com você, de falar e abordarmos dentro do contexto geral, irmos pontuando alguns temas importantes dentro de tudo aquilo que nós falamos, né? E quando nós abordamos a música com criança, quando você, como professora, aborda a música com as crianças, você percebe, acredito eu, um despertar maior e interesseiro por música, né? Porque na fase infantil, as crianças elas aprendem por repetição. E quanto mais você as expõe a alguma coisa, mais interesse elas terão por aquilo que elas estão sendo expostas. Sim. Alguém poderia dizer, não, mas para ser música a pessoa tem que nascer com o dom, tem que nascer com talento, tem que nascer com uma estrela. Então, pastor, essa questão do dom, né? A música é uma ferramenta acessível a todos. Não existe, assim, é claro, existe aquela pessoa com talento natural, claro que existe, né? Os que viram grandes concertistas, que viram aquelas pessoas que destacam. Não, isso é claro. Mas a música em si ela é uma ferramenta que ela é acessível a qualquer pessoa. E a criança, principalmente, né? A gente justamente nós somos resultados do meio que nós vivemos. Então é aquilo. O quanto os pais expõem as crianças desde bebezinho à música, o quanto, e como, o que se escuta em casa, né? Não se escuta nada? Tem criança que ela chega e fala, professora, nunca escutei música em casa. Nem no carro. Meu filho, em você outro toca lugar. alguma coisa? Lá em casa eu só toco a galinha e o cachorro quando dá trabalho. Então, tem crianças que não são expostas a nenhum tipo de musicalidade em nada. Então, isso é muito importante. Os pais, a criança ela é fruto do meio que ela vive. Então, o tipo de música que ela é exposta desde a infância dela ali, isso ela vai carregar. Uhum. E é claro que depois, com o professor, né, o professor de música, os cursos, ele tem um papel muito importante nisso, sim. de apresentar novos compositores, de apresentar novos estilos de música e, como o senhor falou, o que ela é exposta, ela vai absorver. E criança é um ser abençoado por Deus. Ele absorve muitas coisas boas, né? Com facilidade até, Muita né? facilidade, muito mais que nós. Eu acho interessante, porque o nosso papo aqui é musicalidade infantil. Vamos falar de criança. As pessoas, adultos, quando têm crianças à sua volta, se pararem para perceber, a olhar para as crianças, parece que elas não estão prestando atenção em nada, elas estão distraídas e tal. Mas quando você termina e você pergunta, você ouviu alguma coisa? Ou então a criança mesmo fala, mas eu ouvi você falar isso, isso e isso. Por quê? A capacidade de percepção de ambientes, absorção é gigantesca. Gigantesca. Então, este, acredito eu, é um momento, é uma fase de expô-las à musicalidade. Totalmente, a fase perfeita, como nós falamos no último podcast, o que eles forem expostos nessa fase, dificilmente eles esquecerão durante a vida inteira, durante toda a vida. É fantástico isso, né? Porque acredito que todo pai ele quer que seus filhos
aprendam alguma coisa além de simplesmente sentarem nos bancos das salas de aula da escola, né? Ainda que para aprender música tem uma sala de aula também, não é? E quanto mais os pais expõem os seus filhos à musicalidade, melhor para eles, e mais rápido, mais cedo eles irão absorver este it, né? Isso. Musical, né? Isso, é que assim, eu já tive alguns casos, né? As mães falam assim, mas cantar, brincar, eu faço em casa. Mas não é a mesma coisa, não é. Né? Quando a gente, nas aulas de música infantil, a gente simplesmente não brinca e canta. O cantar é uma ferramenta, não é aquilo que a criança vai aprender, não. Para você ter uma construção da parte cognitiva da criança de sentir, de refletir, de criar, de absorver, você precisa ter ferramentas certas. E as ferramentas certas você precisa conhecer sobre o que a música é, de uma maneira geral, para você conseguir, aí sim, com brincadeiras, com jogos, fazer que a criança aprenda exatamente aquilo que você quer. De uma forma muito intuitiva. E depois que ela constrói e ela percebe, ela fala, uau, olha, agora eu tô entendendo. Sabe aquela felicidade que a gente tem quando a gente, alguma coisa que você escutava, só que você não entendia. Quando você entende, você fala, nossa, é isso. Isso acontece muito. Virou a chave. Virou a chave, justamente. Virou a chave, né? E uma coisa que ao longo do tempo a gente ouve muito, e principalmente nos dias que nós vivemos, né? A gente ouve pais dizerem assim, as crianças não dá para você expô-las a músicas eruditas, músicas clássicas, compositores históricos, né? Não dá, ele não liga, não gira a chave, as crianças não estão nem aí para essas coisas, né? E aí acabam expondo seus filhos a algum tipo de música que mais tarde pode não ser tão legal. E veja bem, a música em si não é o problema é a letra, né? É o conteúdo, né? Lírico, né? Da música, né? Porque a musicalidade, o ritmo, né? O ritmo tem inúmeros, né? Tipos de ritmos, né? Agora, quando falam sobre esse aspecto, né, da exposição a uma criança até a sua adolescência a compositores, né, históricos e tal, eu acho, na minha ótica, me corrija se eu estiver errado, mas na minha ótica eu acho que isso é um ganho excepcional, porque você vai expô-los à cultura tanto no aspecto de musicalidade, como cultura histórica, né, social, porque esses tiveram influência social em épocas, em períodos tremendos. Totalmente. Joga a bola para você. Então, isso é algo que, nossa, eu ficava muito feliz com essas aulas, né? A gente chama de aula de apreciação musical. Sim. Então você traz lá a vida dos compositores, de Mozart, de Beethoven, de Bach, né? De Tchaikovsky, Vivaldi, enfim. Lady Marvsky. Pastor, o senhor não tem ideia de como as crianças ficam fascinadas pelas histórias. A gente chama de biografia, né? Que a gente conta as biografias. E a gente começa a contar porque, gente, foram compositores responsáveis por praticamente quase todos os conceitos musicais que a gente conhece hoje como música foram fundados neles. Eles inventaram, eles criaram, eles trouxeram a história, né, feita. E aí, quando eles começam a ouvir sobre a história deles, porque, assim, muitos adultos acham que eles foram os ETs, né? Não, foram gênios, sim, mas foram pessoas. Viveram, né? E a gente começa a contar para as crianças as peculiaridades de Mozart lá, que com 3 aninhos de idade ele escutava a irmãzinha dele tocando, por ele ser uma criança prodígio, né? No caso do Mozart, ele chegava lá depois da aula e tocava tudo que ele tinha ouvido da irmã. Então as crianças falam, professor, isso é verdade? Aconteceu. E quando eles começam a escutar as músicas, até tem algumas músicas muito famosas que foram
colocadas em comerciais, em filmes. Filmes. E aí, quando eles ouvem, eu sempre pego as mais famosas, Sim. pra eles identificam. Ah, já escutei isso. Interessante, Olha. uma parte sobre essa questão das músicas famosas em filmes, acho interessante porque às vezes eles pegam uma música famosa, histórica, e eles colocam uma roupagem diferente na música e Justamente. encaixam num filme desses aí que todo mundo fica apaixonado pelas músicas e tal, pela trilha sonora. E as crianças lembram. Professor, já escutei isso. Isso aqui é um trecho. Lembra? Faz um tempinho, né? Talvez eu não vá me lembrar, né? Mas tudo bem, vamos lá. Sabonete Lux. Lux, Que eles colocavam as músicas de Vivaldi. de Vivaldi, olha aí, Aí, dos comerciais. nos comerciais. E aí, nossa, professor, escuta. Então, isso aí que você escutou, tá vendo? Foi esse camarada que fez. Mas aí eles escutam aquele monte de instrumento. Nossa, mas tem muito instrumento. Pois é, ele escrevia um por um, à mão, porque não tinha tecnologia na época. Então, eles ficam fascinados. Aí, quando o fechar disso tudo, né? Que eles podem, eu deixo eles fazerem perguntas, e aí aquela capacidade de pensar assim, nossa, uma pessoa como essa, durante a vida dela, porque eles fizeram 500, 600, 700 músicas, é capaz, isso é verdade, professora? É assim mesmo, fizeram durante 40, 50 anos de vida que eles tinham, Sim, eles morriam sim, muito, muito muito cedo. precoce, né? Enfim, N motivos. E aí, isso dá capacidade, pastor, eu acho que potencia a capacidade da criança sonhar que ela é capaz. Sim, sim. Quer dizer, eu posso ser um... Dá asas para as crianças, né, sonharem, De né, sonharem. e enlastecer a sua capacidade, né? Justamente. Porque tudo passa pela capacidade, né? A capacidade ela pode ser pequena. Não significa que ela seja pior daquele que tem uma capacidade maior. Significa o seguinte, que aquele que tem a capacidade maior, talvez ele não a use de maneira adequada, e aquele que tem uma capacidade menor, ele enlastece, ele Justamente. Isso mesmo. amplia a Amplia. capacidade. Justamente, Né? é isso. Então, eu gosto muito de conversar, né? E principalmente você tem agregado bastante para mim, né? E para os nossos assistentes, né? Ouvintes, né? Onde quer que eles estejam, qualquer hora quer que seja, que estejam assistindo este podcast, você tem agregado bastante. E eu acho que interessante é o seguinte, a potencialização da capacidade de uma criança musicalmente vai permiti-la dar voos mais altos. Qualquer que seja a profissão que ela escolha, acho que é importante falar sobre isso, Sim, né? sim. Porque a música, nós falamos no podcast anterior, ela tem essa capacidade criadora, geradora, inspiradora, né? Ela tem essa capacidade matemática, né? E quando não, você vê isso potencializado nas mais diferentes profissões. Independente da profissão que ele escolha, isso pode ajudá-lo tremendamente. Criatividade, né? O processo de criatividade, ele tem sido muito obscuro, né? Nos nossos dias de hoje. Ele tem sido muito sufocado, Sim. né? Como a criança, ela de hoje, a criança hoje, 2023, nós estamos falando, ela tem tudo muito já pronto. Ela tem aquele entrave de criar. Sim. E é engraçado que nessa parte de criação, a gente faz um sistema de paródias. Sim. Né? É muito legal. A gente pega o que seria uma paródia. É você pegar uma melodia que você já conheça e pôr uma letra diferente. Pastor, sai cada criação maravilhosa das crianças. Porque ali elas treinam trocar as palavras, elas treinam as rimas, elas treinam os acentos fortes das palavras junto com os acentos fortes das músicas. Elas aprendem a criar e sem perceber. Aí quando elas cantam a musiquinha, olha, professor, ficou boa, né? Pois é, você está criando. Acho interessante você pontuar isso, porque como que a música na vida da criança ela ajuda a não
encaixotar, não fechar, mas ajuda na criatividade, né? Tanto melodiosa como os ritmos, você vem falando aí, mas a questão de duração, né? Tanto musical e intensidade. Quando a criança aprende isso musicalmente falando, ela vai aprender durabilidade, intensidade para a vida. Para a vida. Você vê? O Acho simples isso conceito. fantástico. Porque às vezes a gente não para pensar que quando a gente escuta uma música, tem muita coisa acontecendo. Ao mesmo tempo. Então você fala lá. Pontua aí, ó, olha só. Isso. Melodia acontecendo. Melodia, ritmo, harmonia, timbre, duração, intensidade. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Cognitivamente, é uma orquestra, né? O cérebro, a mente funcionando de maneira afinada. É demais, né? Deus é fantástico. É fantástico, né? Você pensar que quando você escuta uma música simples que seja, qualquer canção, você tem tudo isso ao mesmo tempo. Interessante que essa criatividade, uma criança que ela é tímida, uma criança que é, por algum motivo, ou fisiológico, ou de ambiente, ela é meio depressiva, ou é extremamente ansiosa, ou uma criança que ela é muito presa, fechada no seu mundão. Quando ela é exposta a tudo isso, isso gera uma revolução na vida de uma criança. Ainda que historicamente a gente tenha aí músicos, né, gênios, que eles eram introspectivos, mas ser introspectivo é uma coisa, ser deprimido é outra coisa. Justamente. E é por isso que o trabalho de musicalização ele não é feito individual, ele é em grupo. Esse coletivo é essencial. Você mescla, você coloca aquele mais introvertido com aquele mais no grupinho daquele mais extrovertido. Então, quando a gente monta os grupinhos, né, a gente aquele introvertido começa, né, a aprender. Se soltar com aquele. E o extrovertido, que é muitas extrovertido, como eu, né, sou muito extrovertida, é bom às vezes ter não. Às vezes é bom você estar com pessoas mais introvertidas para você também segurar, né, um pouco a onda. Essa mescla, pastor, de personalidades diferentes, de temperamentos diferentes, quando você trabalha em grupo, isso é tão lindo. Fantástico. Olha, fazendo essa observação a partir de uma perspectiva mais da psique, né, da criança, é tão lindo quando você percebe a musicalidade influenciando a vida de uma criança. Ela vai aprender melodia para a vida. A vida tem melodia. Verdade. Né? Ela vai aprender ritmo. A vida tem ritmo. Em alguns momentos mais acelerados, outros momentos mais lentos, outros momentos você cadencia um pouco mais e ela tem harmonia. A vida precisa ter harmonia. Muitas crianças vivem em um ambiente de desarmonia e ela vai aprender como criar harmonia. Talvez essa criança vai ser exatamente a chave que vai virar para o futuro próprio dela e futuro da própria família. Ela vai conseguir gerar harmonia aí. Influenciar na sua casa. Timbre. Né? Você é barulhenta. Eu não, eu não sou barulhento. O senhor é mais, né? Não, eu sou muito. Mas os timbres, vai saber discernir os timbres, né? Os sons, percepção de timbres. Né? E isso é interessante. A vida ela é cheia de sinais. A vida é cheia de percepções. Com certeza. Né? E duração. Vai aprender quanto tempo que deve durar uma melodia, quanto tempo deve durar uma harmonia, quanto tempo deve durar o ritmo, quanto tempo durou aquele timbre. E entrou outro. Justamente. Eles aí cai na intensidade. Quão intenso devo ser eu? E quando você vê isso acontecer na vida das crianças, eu acho isso fantástico. Você vê desabrochar, você vê crianças se descobrindo novamente, adolescentes, pré-adolescentes, que viveram uma vida muito deprê ou
ou meio uma vidinha meio sombria, né? Por vários fatores, a gente não é o ambiente para falarmos sobre isso, mas mamãe e papai, esta é uma grande oportunidade de trazer cura, de repente, para a vida do seu filho. Verdade. Esses dias mesmo eu ouvi um pai falar que quando vê o seu filho tocar um instrumento que ele aprendeu a tocar, ele se sente muito animado e muito abençoado ao vê-lo tocar. Porque ele vivia em um ambiente de muita obscuridade melhor. E a música trouxe ele para fora. Trouxe ele para fora daquele ambiente. E ele estava preocupado nos caminhos por onde ele estava indo. Mas a música ajudou ele a respirar novamente. E isso não tem preço, não tem preço. É verdade. Eu tive alguns casos lá onde eu trabalhava. A gente fazia apresentações, né? Então eu dava tarefinhas de casa para eles estudarem, né? Sim. E teve uma mãe que ela veio pedir uma reunião comigo. E aí ela falou assim, professora, por mais simples que seja, ela falou assim, o meu filho, ele não conseguia parar para fazer algo focado, né? Então ele estava sempre, chegava agitado, tal, ia para a TV e ligava, desligava a TV, ia para o computador e saía sempre daquele jeito. E aí, quando você deu as liçõezinhas para levar para casa, nesse horário ele falou, mamãe, agora eu vou pro meu quarto e eu preciso estudar. Só que era uma coisa que eu pedi para eles manterem segredo para as mães, porque era uma homenagem para elas. Então, essa hora ele saía, ia pro quartinho dele para estudar. E a mãe falou que ficava, né, vendo o que ele estava fazendo. E ele lá estudando a flautinha e tal. E ela falou, isso fez ele adquirir uma disciplina de parar, não, agora eu tenho que fazer algo importante. Sim. Que ele não fazia. Ela falou, pode ser bom para você isso, mas é que para mim fez uma grande diferença. Sim. Só o fato dele focar em algo separadamente, sem eu pedir. Então ela falou que sentiu depois, apresentou para a mãe, foi lindo, elas choraram bastante, foi bem emocionante. Mas ela falou que depois ele começou a adquirir esse hábito. Sim. Ele falou, mamãe, agora eu vou pro meu quarto fazer outra coisa, sem nenhum estímulo externo. Sim. Então eu falei, olha, construiu algo naquela criança que ele não tinha antes. Não tinha antes, perfeitamente. Dentro desse contexto, acho que muito importante, né, para os pais que assistem este bate-papo, é o seguinte, crianças com algum espectro de autismo, né, algum espectro de necessidades especiais, eu tenho visto crianças que, por causa da musicalidade, né, iniciação à música, eram desatentos, não conseguia prender atenção a nada. Agora, quando estão num ambiente de musicalidade, conseguem atenção para tudo, percepção, e executam com excelência tudo aquilo que eles fazem. Com certeza. Tivemos muitos. Olha, existem técnicas de percepção auditiva, né? Sim. E existem a gente usa bastante. Né? E eu tenho plena convicção que vocês usam isso. Fala um pouquinho para a gente. Eu acho que os pais que assistem um podcast como esse, isso vale a pena justamente para motivá-los a investir nos filhos, né? Porque criar filhos não é só colocar menino no mundo, né? Criar filhos demanda bastante, né? Inclusive, o nosso livro sagrado, né, a Bíblia Sagrada, diz o seguinte, ensina a criança no caminho que ele deve andar, quando ele ficar mais velho, ele não vai se desviar. Então, aqui você disse também já nos dois momentos que aquilo que a criança é exposta e ela aprende, ela nunca mais vai esquecer. Então, é um princípio prático, né? Um princípio que a gente leva para a vida toda. Fala um pouquinho aí sobre técnicas de percepção auditiva para nós. Então, vou dar alguns exemplos, Sim, tá? Exemplos. Para os pais entenderem perfeitamente como a gente faz, para não achar que é somente, né, como eu falei, brincadeiras. Brincadeira, né? Chocalho, né? Esse chocalho, esse pandeirinho aí, né? Não, tudo tem um porquê. Né? Por exemplo, assim, quando a gente fala da música, né? Que existe melodia, altura, intensidade, duração, timbre, que é células rítmicas, andamento.
Se você fala esses termos técnicos, acho que até para um adulto assustaria, né? Claro, Você claro. fala, meu amigo, vou te explicar tudo isso, opa. Então, aí o que a gente faz? A gente usa ferramentas, por exemplo, assim. A brincadeira da serpente. Esta é a história da serpente. A criança vai entrando uma atrás da outra, por baixo da perna, a brincadeira que eles amam. Sim. Ali você tá explicando para ele como que se faz uma melodia. Uma notinha de cada, uma do ladinho da outra de cada vez. Quando você termina a brincadeira, brincar, aí você entra e fala assim, então, sabia que na música tem algo que... Pronto, já aprenderam sequência de notas, que é uma melodia. Sim. Quando você faz a brincadeira das cadeiras que eu citei, você consegue falar sobre pausa, silêncio, notas, está tocando. Depois que termina a brincadeira, você vai lá, sabia o que a gente fez na brincadeira? Ó, a hora da pausa, era aquele silêncio na música, chama assim, tal. Como que você trabalha timbres? Eu faço uma brincadeira que eles gostam bastante, chama bingo sonoro. Sim. Eles têm que escutar um timbre de um animal, de um instrumento, e eles colocam um feijãozinho em cima do desenho do timbre. Ali eles estão aprendendo que os timbres é a diferença de um som e outro. Sim. Aprendem nada, brincando. Excelente. Quando você junta eles para que as mães odeiam as baterias de panelas, eu faço isso na aula, né? Você pintar um círculo, vamos lá, vamos tocar no ritmo, e bate pandeiro, e bate tambor. Eles estão aprendendo células rítmicas. Sim. Ó, só que agora a gente brincou, gostou do som? Legal, agora vamos seguir uma música. Você coloca uma música, ele segue no ritmo certinho. Isso aqui é o pulso. Ai, onde tem pulso? Ai, nosso coração. Você começa... Gente, numa forma de brincadeira, eles vão aprender todos os elementos. Aí você fala assim... os sons da natureza. O trovão, a chuva. O quê? Você aprende ali. Forte, fraco. Intensidade. A correnteza, né? Sons longos, a vaca, sons longos, som curto. Você aprende a duração. Você entendeu, pastor? Então, assim, de uma forma de brincadeira, você consegue construir todos esses elementos que a gente falou da música. E o galo? Também encaixa nisso aí também? Opa, o galo. Eles adoram imitar. Não, você vai ver... Gente, justamente... Você imita bem. Eles imitam. Olha, o que o galo é? É um som curto ou um som longo? Ah, legal. É um som fino, um som né? Um som agudo, um som grave. Né? Depende. Quem já foi na roça sabe. Tem o galizé, que ele canta, né? Rapidinho. E o galo que canta pela madrugada. Aquele ali então, tem um gás que não é brincadeira, viu? Imitando animais, eles aprendem. Fantástico, gente, a criação de Deus é fantástica. Deus pensou em tudo. Em tudo. Interessante que, eu vou usar a expressão no livro sagrado, tem um compositor que ele compôs uma de suas composições, né? Um dos livros, são 150 capítulos. E existe um negocinho chamado... em hebraico, Shelah. Shelah, ou Selah, significa pausa para reflexão. E é interessante aquilo quando você vê que Deus criou pausas para a nossa vida e você está ensinando a criança. Musicalmente. Hoje nós vemos muitos problemas porque o tempo alocado, às vezes, para investir, eu não falo para gastar, mas é para investir na criação, na educação, no encorajamento de uma criança, é muito pouco. Aí alguém pode dizer assim, mas é porque a vida é muito corrida, a gente tem muitas responsabilidades. Ok, pausa. Primeira responsabilidade dos seus filhos. Justamente. Que é uma responsabilidade melhor, maior e mais gratificante do que os filhos. Entendeu? Depois que ficar velho, se fizer besteira, é problema deles. Mas pelo menos você investiu. Investiu tempo. Né? Precioso. Muito precioso mesmo. Então, essa pausa ela é fundamental, né? Na vida, na música,
dependendo da composição, do tipo de música, ela vai ter pausa, né? A música tem pausas o tempo todo. O tempo todo. Quando a gente pede assim para eles, né? Vamos fazer 1 minuto de silêncio. Sim. Vocês vão escutar tudo que vocês conseguem. Para eles 1 minuto é bastante. Não, criança? Bastante. Mas quando eles... Aí acabou 1 minuto. Nossa, quanta coisa. Eles escutam um monte de coisas que... Quando eles não ficam em silêncio, eles não conseguem escutar. Não conseguem escutar. Exatamente. Aí eu falei, você imagina se não houvesse pausa na música, pastor? Imagina um pianista, né? Eu sou pianista. Sim. Imagina você tocando sem parar, se não tivesse um momento que você tivesse que pausar, descansar os dedos. Okay. Não existe. Eu falei, a música ela é cheia de pausas, né? Agora, falando em pausa, nós vamos fazer uma pausa e queremos convidar você para o nosso próximo segmento desse podcast. Temos bastante coisa ainda para conversar aqui. Vamos fazer pausa e você vai poder assistir o nosso próximo episódio do podcast do iFocus Music Center, ok? Uma iniciativa da iFocus Institute of Leadership and Entrepreneurship com a nossa querida especialista Déia Romeiro. Obrigada.